Tiago, capítulo 4. Comentário de Douglas Moo, versículos de 1 a 10. Os prazeres malignos são a fonte de dissensões. Versículos de 1 a 3. Assim como em 3:13, Tiago utiliza uma pergunta para apresentar seu próximo assunto. Neste caso, o assunto surge naturalmente da discussão anterior. Tiago sugeriu uma associação de inveja e sentimento faccioso com confusão. Versículo 16. Agora, ele especifica com mais clareza o que quer dizer confusão e retrata como ela é produzida por desejos invejosos e outros tipos de desejo. No lugar de confusão, agora lemos guerras, polemoi e contendas, machai. Assim como em português, as duas palavras eram usadas, na maioria das vezes, para descrever conflitos físicos entre indivíduos ou nações. Entretanto, num sentido metafórico, as duas palavras podem descrever discussões verbais violentas. Paulo, por exemplo, adverte Tito a que evite debates, machai, sobre a lei, Tito 3:9, e em Salmos de Salomão 12:3, disse que os lábios caluniosos acendem a discussão, polemos. As duas palavras nos lembram de suas correspondentes em português. Nós também aplicamos luta, batalha, guerra, etc., a discussões verbais e conflitos armados. Por exemplo, a ONU lutou pelo significado de cláusula do tratado. Churchill sempre gostou de uma batalha parlamentar. Obviamente, os cristãos a quem Tiago escreveu estavam envolvidos nessas batalhas verbais. E uma vez que discussões desse tipo quase sempre vêm acompanhadas de palavras ásperas, críticas e calúnias, o mau uso da língua, reprovado por Tiago, conferir 3:1 a 12, 4:11 a 12, 5:9, provavelmente resultou destas discussões. É deplorável o fato de que a igreja cristã tantas vezes tem sido caracterizada por tais controvérsias amargas. Spinoza, filósofo judeu do século XVII, observou: muitas vezes tenho ficado pasmado diante do fato de pessoas que se vangloriam de professar a religião cristã, a saber, amor, alegria, paz e temperança e caridade, diante de todos os homens, brigarem com uma animosidade tão rancorosa e diariamente demonstrarem umas às outras um ódio tão amargo a ponto de tudo isto, em lugar das virtudes que professam, ser o principal critério de sua fé. Podemos ter certeza de que algumas batalhas são válidas, mas mesmo assim, elas precisam ser travadas sem o sacrifício de virtudes e princípios cristãos. Não conhecemos quais eram as discussões às quais Tiago se refere. De qualquer forma, Tiago parece estar mais incomodado pelo espírito de inveja e amargura das discussões e não pelos certos e errados das várias opiniões. É sugestivo o uso que Tiago faz de uma palavra que conota facções políticas, erifeia, em 3, 14 e 16. Qual é a fonte destas brigas? Tiago aponta seu dedo para os prazeres que militam na vossa carne. Prazeres é a tradução da palavra hedone,
um termo que sempre traz consigo conotações negativas de prazeres pecaminosos e autoindulgentes. Daí vem a palavra hedonismo. Constantemente, ela apresenta esse sentido negativo no Novo Testamento. Lucas 8,14, Tito 3,3, 2 Pedro 3, 2 Pedro 2,13. A pertinência do termo que Tiago emprega aqui é demonstrada pela descrição de 4 Macabeus 1, 25 a 26. No prazer hedônico, existe uma tendência malévola que é a mais complexa das emoções. Na alma, é a vanglória, a cobiça, a sede de honra, a rivalidade, a milícia. No corpo, é o comer indiscriminado, a glutonaria e a edacidade. Sem dúvida, Tiago teria acrescentado a esta lista inveja. Veja 4:2. E sentimento faccioso. Veja 3:16. A figura militar das palavras iniciais do versículo é levada adiante pela descrição que Tiago faz dos prazeres que militam na vossa carne. É possível que ela pretenda se referir ao conflito e tumulto entre os prazeres dentro do indivíduo, mas é melhor presumir que o objeto deste guerrear é a natureza mais elevada da pessoa ou a alma, como em 1 Pedro 2:11. Os argumentos e conflitos que estavam rompendo a comunhão cristã não podiam ser atribuídos a um prazer justo ou a um zelo justificável. O desejo egoísta e indulgente era o responsável. Versículo 2, parte A. Aquele desejo ilícito, responsável pelas discussões e conflitos que atormentavam a igreja, é tornado mais explícito neste verso. Tiago emprega uma palavra diferente em relação a prazeres, epithemel, mas isto se deve apenas ao fato de que o verbo edomai é raro. Claramente, ela significa a mesma coisa. Apenas o que Tiago está dizendo sobre o desejo e seus resultados é motivo de discussão. O problema fundamental é a determinação do relacionamento entre a série de verbos da primeira metade do versículo. A Almeida Revista e Atualizada, AHA, os coloca em 3 sentenças separadas. A. Cobiçais e nada tendes. B. Matais e invejais, e nada podeis obter. C. Viveis a lutar e a fazer guerras. Conferi também a Bíblia de Jerusalém, BJ. Esta tradução considera a sequência afirmativo-negativa de verbos como a chave da estrutura, de modo que cada uma das 2 primeiras sentenças descrevem um desejo frustrado. À luz dos versículos 2b a 3, uma ênfase sobre desejos frustrados certamente faria bom sentido. Mas a tradução tem contra si a difícil posição subordinada de matais. A segunda, a alternativa principal, é representada pela PIB. A. Cobiçais e não conseguis possuir, então matais. B. Ambicionais e não conseguis obter, então combateis e fazeis guerra. Esta estrutura coloca a ênfase no fato de que desejos frustrados conduzem à violência e deve ser preferida por se encaixar melhor ao padrão comum de exortação moral no mundo helênico. Este padrão, amplamente ilustrado por L. T. Johnson, concentra-se no modo pelo qual inveja
Pithonos, ciúmes, zelos e emoções afins, inevitavelmente levam a atos hostis, como brigas, guerras e homicídios. Um ou dois exemplos bastam para ilustrar o padrão. Ao testamento de Simeão, nos testamentos dos 12 patriarcas, é dado o título acerca da inveja, Pirthonos. Um dos temas centrais do testamento é o modo pelo qual a inveja levou Simeão a agarrar e quase matar seu irmão José. Simeão obteve seus filhos de que a inveja domina. Simeão adverte seus filhos de que a inveja domina toda a mente do homem e incita-os a destruir aquele de quem ele tem inveja. Capítulo 3, 2 e 3. Epiteto, um moralista do segundo século cristão, deixa subtendida uma relação orgânica entre inveja e violência, ao observar que César pode libertar o povo das guerras e lutas, polemoi kai machai, mas não da inveja, thonos. No Novo Testamento, a decisão dos principais sacerdotes no sentido de entregar Jesus a Pilatos é atribuída à inveja, thonos. Marcos 15, 10. Enquanto a perseguição sofrida pela primeira igreja é quase sempre atribuída a ciúmes. Maior parte das versões brasileiras traz inveja ou zelo, zelos. Atos 5, 17, 13, 45, Filipenses 3, 6. Parece que o ensino de Tiago se encaixa perfeitamente neste padrão bem conhecido. Apesar de empregar a raiz zelos em vez de thonos, encontrado com maior frequência nessas tradições, os dois eram quase sempre intercambiáveis. 1 Macabeus 8:16, Testamento de Simeão 1:6, 4, 5. E zelos também é encontrado nestas tradições. Mas, se Tiago está utilizando este padrão, enquanto é claro que homicídio, lutas e guerras devem ser os resultados da atitude descrita de ciúmes, inveja e cobiça, esta relação é preservada na pontuação da PIB. Mas Tiago estaria acusando seriamente seus leitores de cometerem homicídio? Na verdade, tem sido afirmado que ele está fazendo exatamente isso. Alega-se que entre os leitores de Tiago, alguns cristãos judeus recém-convertidos podem ter sido membros de movimento zelote judaico-radical, o qual defendia o assassínio de romanos proeminentes e de seus colaboradores como uma política de terror. Talvez Tiago os esteja advertindo que tais práticas são totalmente incompatíveis com sua nova fé. Apesar de semelhante cenário não ser impossível, devido à situação sociopolítica na Palestina dos dias de Tiago, ele não se enquadra bem com a clara indicação do autor de que os problemas aos quais ele se refere estavam dentro da igreja. Conferir entre vós em 3:13 e 4:1. Mais popular tem sido a sugestão no sentido de foneuti matais ser alterado para pthoneiti, sois invejosos, mas não existe justificativa textual para tal mudança. Outros têm afirmado que assassínio pode ter a conotação de atitude em vez de ação, sois mortalmente invejosos. Conferir Mateus 5, 21 a 26, 1 João 2,15. Entretanto, à luz da tradição que mencionamos,
É mais simples considerar assassínio de modo mais direto e vê-lo como o extremo a que um desejo frustrado, se não for verificado, pode conduzir. As coisas não tinham ido tão longe entre os leitores de Tiago, mas lutas e guerras já se evidenciam entre eles. E se o zelo cobiçoso não é refreado, o perigo de violência real torna-se concreto. Então, com a perspicácia penetrante, Tiago fornece-nos uma poderosa análise do conflito humano. Argumentos verbais, violência particular ou conflito nacional. A causa de tudo isto pode ser encontrada no desejo frustrado de querermos mais do que temos, de cobiçarmos aquilo que é dos outros, seja os cargos das pessoas ou suas posses. 2, parte B, ao versículo 3. Por que é frustrado este desejo de ter? Devido a uma falha em orar de modo apropriado. Nada tendes porque não pedis. Ah, sim, pedis, Tiago admite, mas o pedido é feito de modo errado, com motivos egoístas, e por esta razão não recebeis. Jesus havia prometido: pedi e dar-se-vos-á, Mateus 7:7. Mas é claro, Jesus tinha em mente aqueles pedidos que se concentram e têm seu motivo no nome, no reino e na vontade de Deus. Mateus 6:9-10. Não pedidos que tivessem o propósito de considerar, pedidos que tivessem o propósito de condescender com aqueles prazeres, Edonai, que estão em guerra com nossa alma. Conferir versículo 1. Hort comenta: Deus não concede apenas dádivas, mas também o prazer nelas. Mas o prazer que não contribui para nada além de si não é o que ele dá em resposta à oração. E os pedidos feitos a ele, que não tenham melhor fim em vista, não são orações. No texto grego do versículo 2b a 3, encontra-se um fenômeno interessante. O verbo pedir, aiteo, muda da voz média para a ativa e retorna à média. Têm sido feitas muitas tentativas para se encontrar importância nesta mudança. Maior sugere que a voz ativa, versículo 3a, denotava a palavra sem o espírito de oração, enquanto Hort argumenta que ela indica o pedido de uma pessoa, ao passo que a voz média tem a conotação de pedir alguma coisa. Contudo, em 3 das 4 outras oportunidades no Novo Testamento, onde o mesmo verbo muda de voz, é difícil discernir qualquer diferença no significado, então é provável que não devamos ver nenhuma diferença de significado nas duas formas verbais utilizadas por Tiago. Um chamado ao arrependimento. 4, de 4-10. Nos 9 últimos versículos, Tiago analisou o pecado da inveja humana. Ele a retratou como terrena, animal e demoníaca. A antítese daquela sabedoria lá do alto que Deus concede àqueles que a pedem. Ele descreveu as horrorosas consequências da inveja e dos desejos desenfreados e não atendidos. Agora, passa da análise para a exortação. Chamando seus leitores de infiéis, versículo 4. E homens de ânimo dobre, versículo 8. Tiago os adverte sobre o flerte com o mundo e suas
consequências no relacionamento que eles têm com Deus. Versículo 4. Ele lhes traz a lembrança, o ciúme de Deus por seu povo e a disponibilidade de sua graça. 5 e 6. E com base nisto, conclama seus leitores ao arrependimento. 7 a 10. Em toda esta divisão, Tiago apoia-se amplamente no Antigo Testamento, citando duas vezes e refletindo seu vocabulário e temas em cada versículo. Versículo 4. A influência do Antigo Testamento é claramente vista na referência inicial a seus leitores infiéis. É a tradução de Moixalides. Moixalides, um substantivo feminino que significa adúlteras. Almeida Revista e Corrigida. Em alguns manuscritos, levanta-se a dificuldade da forma feminina, pelo acréscimo do masculino, adúlteros, corrigida e Bíblia de Jerusalém. Mas isto é uma clara tentativa secundária de encontrar o problema, de contornar o problema. Então, por que a forma feminina? Alguns têm pensado que Tiago tem em vista a literatura do termo, a literalidade do termo. Agora, voltando sua atenção a mulheres na igreja que estavam sendo infiéis a seus votos matrimoniais, mas o contexto não dá nenhuma indicação disso. O Antigo Testamento fornece a explicação para essa forma de tratamento. Segundo a ênfase, especialmente nos profetas, Deus se uniu ao povo de Israel ao elegê-lo graciosamente e ao colocá-lo numa relação de aliança consigo. Esse relacionamento, várias vezes, é retratado com figuras matrimoniais. Isaías 54:1, 6, Jeremias 2:2. Desta forma, quando a relação é comprometida pela licenciosidade de Israel com outros deuses, a situação pode ser rotulada como adultério. Deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim, com pérfida, com perfídia de te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor, Jeremias 3:20. Em Oséias, esse tema encontra sua mais aguda expressão. O casamento do profeta com uma prostituta infiel é usado para espelhar a infidelidade de Israel diante do Senhor. Israel se prostituiu. Capítulo 2, versículo 5. Abandonando seu primeiro marido, o Senhor, a fim de ir atrás de outros, abandonou seu primeiro marido, o Senhor, a fim de ir atrás de outros amantes, Baal e outros falsos deuses. Mesmo assim, o Senhor promete demonstrar misericórdia a seu povo. Este novamente o chamará meu marido. Capítulo 2, versículo 16. Pois o Senhor promete: desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Capítulo 2, versículo 20. Jesus empregou essa figura, chamando aqueles que o rejeitaram de geração adúltera. Mateus 12, 39 e 16, versículo 4. Conforme mostram estas referências, semelhante tradição sempre retratou o Senhor como o marido, Israel como a esposa. Deste modo, o uso que Tiago faz do termo adúlteras serve para caracterizar seus leitores como o povo infiel de Deus. Com efeito, ao buscarem a amizade do mundo, eles estão cometendo o adultério espiritual, tornando-se inimigos de Deus.
À luz dos antecedentes veterotestamentários, isso significava não apenas uma hostilidade do crente para com Deus, mas também de Deus para com o crente. Deus precisa julgar aqueles que quebram os votos da aliança feita com ele. É certo que os leitores de Tiago não estão rejeitando abertamente a Deus e decidindo conscientemente seguir o mundo. Mas a inveja, o sentimento faccioso e os prazeres desenfreados por eles demonstrados em atitudes terrenas, animais demoníacas, 3:15, equivale exatamente a isto. Deus não irá tolerar nenhum rival, e quando o crente se comporta de um modo caracteristicamente mundano, ele demonstra que, naquele momento, sua fidelidade é para o mundo e não para Deus. Ao delinear deste modo as últimas consequências do comportamento humano, Tiago procura incitar a consciência de seus leitores e estimular seu arrependimento. Eles precisam reconhecer, na, que, na verdade, seu comportamento marcado por egoísmo e rixa é um assunto sério. 5. A admirável e poderosa aplicação da figura veterotestamentária de Deus como cônjuge de seu povo é a chave para a compreensão deste versículo. Ele explica a seriedade de qualquer flerte com o mundo ao trazer à mente o ciúme do Senhor, que exige uma fidelidade total, sem reservas e inabalável do povo a quem ele se uniu. As versões baseadas nesta análise acima consideram pneuma, espírito, objeto do verbo epiporthei, anseia, entendem pros, pthonon, como adverbial, com ciúmes, e presumem que o sujeito deste verbo é Deus. Entretanto, de modo algum, esta interpretação é a única possível. Há uma outra alternativa importante em que pneuma é visto como o sujeito do versículo, sendo identificado com o Espírito soprado no homem por Deus, por ocasião da criação. Tiago, desta forma, estaria se referindo à tendência humana de sermos invejosos e ciumentos. Esta interpretação pode enfileirar alguns argumentos de apoio impressionantes. Linguisticamente, afirma-se que uma descrição da atitude do homem, e não de Deus, é mais própria à linguagem de Tiago. Phthonos, traduzido por desejos violentos, na Bíblia, na BLH, sempre tem um sentido negativo no grego bíblico e, naturalmente, nunca é usado em referência a Deus. Além disso, conforme já vimos, phthonos é uma palavra-chave na tradição usada por Tiago em 3:13 a 4:3. E, de acordo com tal tradição, a palavra sempre descreve uma atitude humana pecaminosa. Semelhantemente, no grego bíblico, o termo epipothel, anseio, desejo, nunca é usado com referência a Deus. Pelo contexto, um lembrete sobre a propensão ao ciúme pecaminoso inata no homem faria excelente sentido. Os leitores de Tiago precisariam reconhecer a força deste desejo, a fim de tomarem as providências necessárias para lidar com ele. E, por fim, uma declaração sobre o pecado humano forneceria um contraste natural com a maior graça de Deus enfatizada no versículo 6.
Apesar de estes argumentos terem força, nenhum deles é decisivo. Uma vez que Sonos e Zelos são algumas vezes intercambiáveis, conferir 1 Macabeus 8,16, Testamento de Simeão 4,5, Testamento de Gade 7,2, sendo que o último era usado com frequência em relação ao ciúme de Deus, não é impossível atribuir Sonos a Deus. Sobretudo, Sonos era aplicado ocasionalmente pelos escritores gregos aos deuses do Olimpo. Portanto, embora incomum o emprego que Tiago faz de Sonos em referência ao desejo de Deus por seu povo, de modo algum é impossível. Talvez ele tenha escolhido a palavra por ter usado zelos negativamente em 3,13, 4,3. Por outro lado, o uso que Tiago faz de epipothel, desejo, longe de ser um ponto contrário a algumas traduções, conferir a BLH, realmente as favorece. Embora não seja aplicado a Deus em outros lugares, ele sempre tem um sentido positivo no Novo Testamento. Também é natural que se confira o mesmo sujeito aos dois verbos na sentença, caso em que Deus deve ser entendido como sujeito de katokissen, fazer habitar. Finalmente, a pertinência de uma referência ao ciúme de Deus por seu povo, neste contexto, é mais importante do que a inquestionável dificuldade linguística proposta por Sonos. O versículo 5 claramente dá substância à afirmação do verso 4. Neste contexto, dizer que tal afirmação é a susceptibilidade humana ao ciúme encaixa-se de modo estranho, na melhor das hipóteses. Mas o fato de se ver no versículo 5 um lembrete do desejo de Deus, no sentido de que seu povo seja seu, integralmente e sem reservas, fornece um belo e pertinente fundamento para a advertência contra qualquer flerte com as atitudes e valores do mundo. Vista no versículo 4. Não está claro se Tiago pensa no Espírito que ele fez habitar em nós como sendo o Espírito Santo dado aos crentes, ao meio da revista e atualizada, ou como o Espírito Criador de Deus, pelo qual ele deu vida ao homem, Gênesis 2, 7, corrigida e Bíblia de Jerusalém. Em ambos os casos, a frase lembra-nos de que Deus nos reclama em virtude de sua obra em nossa vida. Mais difícil é a questão da passagem aludida por Tiago. Como temos visto, as palavras de Tiago não reproduzem fielmente nenhum texto do Antigo Testamento. Isto tem levado muitos eruditos a suporem que Tiago está citando um texto apócrifo. Mas Escritura, Grafê, corrigida e Bíblia de Jerusalém limita-se a referências veterotestamentárias canônicas no Novo Testamento e provavelmente teríamos razões para pensar que Tiago tem em mente o tema do ciúme de Deus, conforme expresso em versos como Êxodo 20, versículo 5, 34, 14, Zacarias 8, 2 e outros. 6. A interpretação do versículo 5 irá determinar o significado do suave contraste encontrado no versículo 6, parte A, mas de ele da maior graça. Se o verso 5b for considerado uma declaração sobre a pecaminosidade do espírito humano, a maior meison, né, graça, será uma sugestão acerca da habilidade e disposição de Deus no sentido de vencer a pecaminosidade. Este dá-nos a graça suficiente para enfrentarmos este outro espírito que é mau. Philips. Entretanto, no versículo
versículo 5b retrata o ciúme de Deus por nós. Entretanto, se o verso 5b retrata o ciúme de Deus por nós, o verso 6, parte A, irá enfatizar que a graça de Deus é completamente capaz de preencher os requisitos impostos sobre nós por tal ciúme. Nosso Deus é fogo consumidor e suas exigências sobre nós podem parecer terríveis, mas nosso Deus também é misericordioso, gracioso, amoroso e prontamente fornece tudo que nos é necessário para cumprirmos suas exigências tão abrangentes. Conforme disse Agostinho, Deus dá aquilo que ele exige. Contudo, há um requisito para que esta graça seja experimentada: a humildade. Esta é a força da citação de Provérbios 3:34 e torna-se o motivo dominante nos mandamentos, dos versículos 7 a 10. A dádiva da graça sustentadora, oferecida por Deus, pode ser recebida apenas por aqueles que estão dispostos a admitir sua necessidade e aceitar a dádiva. Por outro lado, os soberbos encontram apenas resistência da parte de Deus. Este é um tema que soa através de todo o Antigo Testamento. Conferir Salmos 18, 27, 34, 18, 51, 17, 72, 4, 138, 6, Isaías 6, 1, Sofonias 3, 11 a 12. É digno de nota que a soberba e perefania está sempre associada com o ciúme. Talvez Tiago quisesse que víssemos aqui uma condenação implícita daquelas pessoas ciumentas e egoístas por ele, criticadas em 13 a 4:3. 7 a 8, parte A. A série de mandamentos, nos versos 7 a 10, flui da citação de Provérbios 3:34. Se de fato Deus dá graça ao humilde, a responsabilidade do homem é claramente a sujeição a Deus. Este imperativo, sujeitai-vos, funciona quase como um título acima da série de mandamentos seguinte, condizendo com o mandamento que conclui a série no versículo 10, humilhai-vos. Este último mandamento extrai o verbo humilhar-se da citação de Provérbios, dando assim uma forte coerência ao parágrafo. Entre estes dois mandamentos básicos estão três dísticos: resiste ao diabo, chegai-vos a Deus. Versículos 7b, 8a. Purificai as mãos, limpai o coração. Versículo 8b. Afligi-vos, converta-se o vosso riso em pranto. Versículo 9. O termo aoristo é usado do princípio ao fim, talvez sugerindo que estas atitudes devem ser assumidas ao se destacar o comportamento pecaminoso de antes. Todo o contexto, a partir do versículo 6, tem uma forte semelhança com 1 Pedro 5. 5 a 9, uma citação de Provérbios 3:34, versículo 5, parte B, é seguida por mandamentos. Humilhai-vos para que, em tempo oportuno, vos exalte. Versículo 6. Resisti-lhe ao diabo. Firmes na fé, versículo 9. Parece que Tiago e Pedro utilizam independentemente o ensino tradicional que ligava Provérbios 3:34 à necessidade de humildade e resistência ao diabo. Embora Tiago tenha anteriormente enfatizado a tendência maligna da própria pessoa como responsável pelo pecado, 1:14, aqui ele admite a atuação de um ser maligno, sobre-humano. A palavra diabolos é usada na Septuaginta como tradução de STN,
palavra hebraica de onde vem o título Satanás. Assim, os dois títulos têm significados idênticos. Conferir Apocalipse 20, versículo 2. E sugerem que um dos propósitos básicos do diabo é separar Deus e homem. A esta separação, o cristão precisa resistir. Aos cristãos que assim se comportam, Tiago promete: o diabo fugirá de vocês, o diabo fugirá de vós. Qualquer que seja o poder de Satanás, que Satanás possa ter, o cristão pode estar absolutamente certo de que recebeu a capacidade para vencer tal poder. Em vez de sucumbirmos ao desejo que Satanás tem de nos separar de Deus, devemos nos achegar ao Senhor. Tiago promete que Deus responde por sua vez, aproximando-se de nós. Naturalmente, deve estar óbvio aqui que Tiago não está falando de salvação, mas de arrependimento daqueles que já são cristãos. Os que se arrependem sinceramente e voltam para Deus irão encontrá-lo, como o pai do filho pródigo, ansioso por receber de volta seu filho errante. 8b a 9. A maneira pela qual devemos nos achegar a Deus é declarada pelos mandamentos nos versículos 8b ao versículo 9. Juntos, eles fazem uma chamada sincera e radical ao arrependimento dos caminhos pecaminosos descritos por Tiago em 3:13 a 4:3. Os dois mandamentos, no verso 8b, são formulados num paralelismo perfeitamente equilibrado, sendo que o imperativo de cada oração é seguido por seu objeto, completando-se a oração com uma referência pejorativa a seus leitores. No grego, uma nota de rude vividez é dada a duas orações pela falta de qualquer artigo ou pronomes possessivos. No grego, uma nota de rude vividez é dada às duas orações pela falta de qualquer artigo ou pronomes possessivos. E esta rudeza também se expressa pelas descrições fortemente negativas que Tiago faz de seus leitores, pecadores, homens de ânimo dobre. Isto cria um grande contraste com o tratamento familiar e afetuoso de Tiago. Irmãos, e serve para imprimir sobre os leitores a seriedade dos pecados dos quais estão envolvidos. Homens dúbios, Bíblia de Jerusalém e atualizada, de ânimo dobre. É a tradução da palavra dipsikos, de duas almas, já usada anteriormente por Tiago para caracterizar a pessoa cuja fé é marcada por dúvidas e instabilidade. Versículo 1, 6, capítulo 1, versículos 6 a 8. No presente contexto, o termo forçosamente traz a lembrança à duplicidade do cristão que procura se tornar amigo do mundo. Versículo 4. Deus e o mundo, o reino de Cristo e o reino de Satanás, a era vindoura e esta era má. O cristão é jogado de um lado para outro entre eles. Permitir que o mundo nos desvie de uma fidelidade total e única a Deus e nos tornarmos pessoas com lealdades divididas, duplas e espiritualidade instáveis. Os leitores de Tiago, ao demonstrarem ciúme e egoísmo típicos deste mundo, conferir 3:15, ao deixarem de agir segundo aquilo que ouvem e dizem, capítulo 1, versículos 19 a 2:26, em seu uso duplo da língua, 3:9 a 10, e em suas
violentas disputas uns contra os outros são culpados desta atitude de duplicidade. O que se requer dele é o arrependimento deste comportamento exterior, purificar as mãos e daquela atitude interna, limpar o coração. Purificar e limpar derivam das provisões veterotestamentárias para a pureza sacerdotal no ministrar as coisas do Senhor. Mas os dois verbos vieram também a ser aplicados à pureza ética. Também aproveite, também proveniente do Antigo Testamento, é a justa posição de mãos e coração, denotando os efeitos e a disposição. Daquele que quisesse permanecer diante do Senhor, o salmista exigia que fosse limpo de mãos e puro de coração. Salmos 24, versículos 3 a 4. Tiago requer o mesmo daqueles que se chegam a Deus. Se a linguagem de 8b reflete tradições sacerdotais, os severos mandamentos do versículo 9 dão eco à linguagem dos profetas. Com frequência, eles se referiam ao choro para descrever os desastres que acompanhavam os julgamentos de Deus. Mas eles também o usavam para chamar o povo de Deus ao arrependimento de seus pecados. Desta forma, Joel, advertindo acerca da proximidade do dia do Senhor, retrata o Senhor a fazer o seguinte convite: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. 2:2. É neste sentido que Tiago utiliza a expressão. Ele também estava firmemente convencido da proximidade do dia do Senhor. 5:8. E exige de seus leitores uma profunda e sincera tristeza pelo pecado, que é a marca do verdadeiro arrependimento. Aquilo que Paulo chama de tristeza, segundo Deus, para a salvação que a ninguém traz pesar. 2 Coríntios 7:10. É assim também que devemos entender o mandamento de Tiago: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Tiago não é nenhum desmancha prazer, negando qualquer lugar para o riso e alegria na vida cristã. Mas no judaísmo e no Antigo Testamento, o riso é frequentemente a risada zombeteira do insensato. Eclesiastes 7:6. E Eclesiástico 27, versículo 13. Que alegremente se recusa a levar o pecado a sério. É a marca de quem prospera neste mundo, sem considerar o mundo futuro. Por isso, Jesus advertiu: ai de vós, os que agora rides, porque é vez de lamentar e chorar. Lucas 6:25b. Aquilo que os homens farão quando o julgamento de Deus os surpreender por ser evitado, se lamentarem, pode ser evitado se lamentarem e chorarem pelo pecado agora. Jesus também diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Muitas pessoas em nossos dias, tanto dentro quanto fora da igreja, estão marcadas por uma alegria superficial e um riso frágil, mas vivem segundo a filosofia hedonista: comamos, bebamos e nos alegremos, pois amanhã morreremos, ignorando a terrível realidade do julgamento de Deus. Mas até o cristão dedicado pode escorregar para uma atitude casual diante do pecado, talvez pensando demais na natureza misericordiosa e de perdão de Deus. A todas
Essas pessoas, Tiago faz um apelo por um arrependimento radical e completo. Apenas tal arrependimento pode produzir a verdadeira alegria cristã, a alegria que flui da consciência acerca dos pecados perdoados. Versículo 10. Tiago conclui sua série de mandamentos com uma exortação que a tudo resume: humilhai-vos. O que reflete a promessa das citações de Provérbios, no versículo 6. Deus dá graça aos humildes. Humilhar-nos na presença do Senhor significa reconhecermos nossa própria pobreza espiritual para, consequentemente, admitirmos nossa desesperadora necessidade da ajuda de Deus e nos submetermos à sua vontade imperativa por toda a nossa vida. Esta humildade é exemplificada com beleza pelo coletor de impostos da parábola de Jesus, o qual, profundamente cônscio de seu pecado, invocou a misericórdia de Deus. Em resposta, Jesus o declara justificado e resume: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18:14. Este ditado paralelo aos outros, onde se falta da humildade diante de outras pessoas, Mateus 23:12, Lucas 14:11, foi abraçado como um moto popular pela primeira igreja. 2 Coríntios 11:7 e 1 Pedro 5:6. Ele expressa o espírito de importância fundamental de que o gozo de vitalidade espiritual e a vitória vem não através de nosso próprio esforço independente, mas por meio de uma completa dependência do Senhor. A tentativa de exaltarmos a nós mesmos ao confiarmos em nossas habilidades, posição ou dinheiro, traz somente fracasso e condenação. Deus nos humilha. Anteriormente, Tiago já expressara isto em sua carta ao incentivar o cristão pobre de condição humilde a se gloriar em sua exaltação. Almeida, revista e corrigida. E o cristão rico a se gloriar em sua humilhação. Bíblia de Jerusalém, capítulo 1 de Tiago, versículos de 9 a 10.